Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a olhar para a educação, numa altura em que Nuno Crato decidiu não encerrar as escolas do primeiro ciclo, em ano de eleições. João Atanásio, há pouco ficava no ar a questão da demografia e com a natalidade aos níveis em que está, como é que fica a sustentabilidade da segurança social, por exemplo? Bem, eu respondo-lhe já a essa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte: Portugal tem dois setores onde gasta muito dinheiro. Tem mais, mas há dois setores básicos onde gasta muito dinheiro, que é saúde e educação. E eu costumo dizer que preocupa muito mais o orçamento da saúde do que da educação. Porque o orçamento da educação vai se resolver progressivamente, porque com a baixa da natalidade cada vez precisamos de menos recursos para a educação, cada vez há menos alunos, cada vez existirão menos professores e, portanto, eu não estou a dizer que é positivo do ponto de vista socioeconómico, estou a dizer que os recursos são menos necessários, enquanto que, por outro lado, do ponto de vista da saúde, cada vez temos necessidade de maiores recursos, porque o envelhecimento é cada vez maior, porque temos populações cada vez mais com uma esperança de vida à nascença maior e, portanto, precisamos de mais recursos, pessoas que vivem mais, o que é positivo, mas que obviamente tem custos. Relativamente à sua questão da segurança social, pois nós temos um problema gravíssimo com a segurança social. Já temos falado várias vezes que eu julgo que foi muito importante quando se introduziu o fator de sustentabilidade. O fator de sustentabilidade foi muito importante porque isso significa que, para todos os efeitos, as reformas vão acompanhar o crescimento da esperança média de vida, o que significa que as pessoas progressivamente vão se reformar mais tarde. Isso tem aspectos positivos do ponto de vista económico. Do ponto de vista social tem aspectos negativos. Significa que as pessoas mais idosas vão permanecer mais tempo nos seus empregos, vai criar menor dinamismo, vai tornar mais difícil para os jovens, que são menos, mas que também têm essa vontade de entrar no mercado de trabalho, pode levar a maior imigração de pessoas qualificadas e, portanto, isto é um círculo vicioso que não é muito fácil de quebrar. Queria, no entanto, voltar aqui ao tema principal da educação para dizer o seguinte. Eu acho que quando se criou, há bocado o Diogo falava numa coisa que era quanto é que custa manter uma escola. Não há dados concretos escola a escola, porque cada escola custa uma coisa diferente, mas podemos dizer que mais ou menos cada turma custa em média, já não estou a falar dos edifícios nem nada disso, estou a dizer a manutenção do funcionamento de uma turma custa em média 80 mil euros. E, portanto, isso significa que se nós formos multiplicar isto por 200 e tal escolas e algumas delas com várias turmas muito pequenas, significa que estamos aqui perante alguns milhões de euros. Portanto, não é um fator despiciente, porque não são valores de pequena dimensão, são valores de grande dimensão. Estamos a falar de 230 escolas, estamos a falar de escolas que muitas vezes têm 4 turmas. As pessoas não fazem ideia disto, mas há muitas escolas dessas que foram encerradas que tinham 5 alunos por cada turma ou 4 alunos por cada turma. E, portanto, mantinham o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto anos, cada um deles a funcionar com 4 e 5 alunos. E, portanto, no total, a escola tinha 20 alunos, por exemplo. E isto significa... Que dá uma turma. O que dá uma turma. O que dá uma turma. Em média dava uma turma, pronto. E tem-se procurado soluções que, quanto a mim, são totalmente contra a natura. Eu sou... Está a falar de que tipo de soluções? As soluções, por exemplo, juntar... Duas turmas de níveis são coisas completamente contra a natura e que têm prejuízos do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista educativo. E eu sou muito mais favorável. Eu sei que para as populações isto custa imenso, que para as autarquias isto custa imenso, o encerramento de escolas é dramático. Eu conheço escolas que neste momento foram transformadas em restaurantes e conheço escolas que foram transformadas noutro tipo de equipamentos e escolas que estão completamente abandonadas e que são uma espécie de museus e outras que nem isso, que se foram degradando. Mas o que é certo é que as pessoas têm que compreender o seguinte: a manutenção deste tipo de escolas não é viável nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista pedagógico. Eu penso que se deve apostar em fornecer, e isto é que é muito importante, e o Diogo já falou de uma questão muito importante, que é as autarquias têm aqui um papel a desempenhar, que é fornecer as condições necessárias para que estes alunos possam efetivamente ter as mesmas condições e as mesmas oportunidades que os seus colegas. Podem não ser
Pode não ser ao lado da porta, mas ser a mais quilómetros de distância, mas desde que tenham as condições. Eu não admito que no Portugal do século XXI um aluno tenha que as expensas próprias, num primeiro, ou se for num universitário, não tenho nada contra, mas no ensino obrigatório tenha que as expensas próprias custear a sua deslocação para uma escola porque não tem uma escola próxima. Portanto, Agora, ser as autarquias a fornecer o transporte. isto põe uma questão muito complicada, que é, vamos ou não proceder, e que o Governo tentou mexer alguma coisa, mas que não conseguiu na sua dimensão adequada, que é, vamos ou não proceder como noutros países têm feito, com experiências muito interessantes, à municipalização da educação. Porque há determinado Mas há tipo muitas de vozes atividades... contra isto. Eu sei. Eu não estou a defender, estou a dizer, vamos ou não proceder a que tipo de transferências de competências é que vamos fazer para os municípios? Vamos fazer que tipo? Como nós já temos até falado noutras regiões, noutros domínios, no caso das AECs há uma transferência de competências para as autarquias. Vamos proceder a outro tipo de transferências de competências. Há experiências piloto interessantes em Portugal, mas não se conseguiu desenvolver isto a uma escala que o ministro Nuno Crato, a certa altura, tendeu a considerar. Diogo, porquê é que há tanta resistência nesta matéria? Eu penso que é a resistência do poder central em abdicar de poder, em abdicar de capacidade de decisão. É naturalmente um espaço de intervenção das autarquias locais, principalmente dos municípios, a gestão das escolas, quer dizer, cumpre o princípio de subsidiariedade, quer dizer, a decisão deve estar mais perto dos diretamente interessados e permitiria um melhor reordenamento da rede escolar. Penso que não faz sentido que a partir de que decisões sobre o número de escolas em concreto caia no Terreiro do Paço. Acho que faz muito mais sentido se o município do interior puder tomar as decisões e tiver os recursos para afetar, há o equipamento escolar que deve ter no Conselho, principalmente ao nível do primeiro ciclo, e poder articular com as freguesias as condições de funcionamento, as condições logísticas de funcionamento, principalmente nos casos em que haja maior dispersão territorial, de fazer com que essas escolas tenham uma dimensão mínima aceitável e custos aceitáveis de deslocação que não sejam totalmente totalmente impostos às famílias. Penso que agora o problema também está, e eu penso que a resistência também virá da parte dos municípios. Os municípios argumentam que não devem ficar com as escolas sem um envelope financeiro adequado. Portanto, querem ser compensadas por essa transferência. O que faria sentido é que os municípios percebessem que ficar com a gestão das escolas, principalmente das escolas do ensino básico, envolve um custo de oportunidade, ou seja, têm de desistir de fazer outras coisas para poderem assegurar essa gestão, que está muito mais perto das suas atribuições naturais, por assim dizer. E não estão interessadas em abdicar dessas outras coisas. Exatamente, e não estão interessadas em abdicar dessas outras coisas. Portanto, há aqui um trade-off entre Estado, que abdica de poder, entre municípios que terão de abdicar de parte do seu orçamento, e para que não se verifique uma mera transmissão de receitas, uma mera transmissão de custos de um lado para o outro. Eu penso que poderia haver algumas economias, ou seja, poderia haver economias se a decisão fosse tomada a nível local, poderia gastar-se melhor o dinheiro, mas mesmo assim nós estamos em contexto de redução de despesa e nós, já agora falamos em números, nós gastamos cerca de 4,2% do PIB em educação, 7.108 e mesmo assim 7.108 milhões de euros. E mesmo assim, a nossa despesa por aluno em educação ainda é das mais baixas da OCDE. Eu lembro que, em paridade do poder de compra, gastamos 5.000 euros equivalentes a dólares anuais com a educação, o que está muito abaixo de outros países da OCDE, nomeadamente com a Irlanda, que costuma ser utilizado como comparação. E não ficamos muito bem na fotografia nessa comparação. Mas o facto é que gastamos muito dinheiro em educação, mas gastamos pouco por aluno. Precisamos de ser mais eficientes naquilo que gastamos por aluno. Precisamos de ser mais eficientes e em garantir que o nosso investimento em educação é melhor remunerado. Ou seja, temos de garantir melhores condições a cada aluno, garantir melhores professores, melhores condições de trabalho, melhor acesso à tecnologia, mais acesso a bibliotecas escolares e não deixo de salientar o muito que tem sido feito nessa área. Mas penso que concentrar ou deixar a gestão do dia-a-dia das escolas mais perto das populações e mais perto de uma solução democrática de ensino, através de órgãos localmente eleitos, faz mais sentido e faz mais sentido também o envolvimento das famílias na gestão dessas escolas. A municipalização é uma forma de facilitar isso. Tofico.
Do ponto de vista princípio político, eu acho que sim. A descentralização é uma virtude. Os municípios olharão certamente para a educação com mais carinho na medida que estão a olhar para a sua zona de influência. Mas aqui eu acho que há dois problemas. O problema inicial é vantagem versus inconveniente do encerramento das escolas. De facto, em termos económicos, é uma vantagem nítida. Custear a deslocação dos alunos que perderam as suas escolas ao lado de casa para outras escolas no raio máximo de 30 km, penso que isso que está decidido. Penso que seria muito mais económico fazer isso que de manter uma escola em funcionamento, e por isso que o dinheiro saia do Ministério ou da autarquia, ou seja de onde for, ou seja do bolso de contribuinte, enfim, o bolso contribuinte, pelo menos no curto prazo, fica beneficiado. Portanto, a este nível não há problema absolutamente nenhum quanto a mim. A questão das autarquias, eu acho que as autarquias têm vários problemas. Primeiro, maioritariamente, as autarquias de interior estão endividadas. Ou seja, têm grandes problemas financeiros. Em segundo lugar, não têm contribuintes no seu território, têm poucos. Ou seja, mesmo as receitas fiscais que as autarquias poderão ter diretamente através da atividade económica e através da fixação das populações nas suas zonas, enfim, é uma coisa extremamente irrelevante e sobretudo, se nós falamos dos cortes orçamentais que estão a se verificar, enfim, no cotidiano, eu não vejo como é que as autarquias poderão assumir um papel relevante e com qualidade, como foi aqui dito, com o ensino que nós queremos para os nossos alunos, e não vejo como é que eles vão fazer isso. E por isso, entendo e compreendo muitas vezes quando as autarquias levantam um conjunto de objeções quanto à passagem, digamos, das escolas para a sua esfera. É preciso não esquecer também, já que estamos a falar deste problema da diversificação e da sustentabilidade, quer da segurança social, quer de outras coisas, que existem em Portugal praticamente 2 milhões de pessoas que não fazem nada. Ou seja, que nem sequer vão bater à porta da segurança social, que não têm receitas quase absolutas, ou vivem do rendimento mínimo garantido. Sem falar dos mais de 800 mil desempregados que nós temos. Isto quer dizer que o regresso desta gente toda a uma eventual atividade económica com maior ou menor intensidade, isto poderá ajudar na solução, sem dúvida nenhuma. Mas isso não vai depender apenas da vontade destas pessoas ou da mensagem política para ajudá-las. É preciso criar condições de desenvolvimento económico. Estamos a voltar novamente ao ponto de partida, que é a dimensão sistémica do problema. Sem desenvolvimento económico, sem desenvolvimento regional, sem implementação de unidades industriais, unidades fabris, sem atividade económica, polos de competitividade, eu acho que nós não vamos resolver o problema, vamos continuar a anestesiar uma solução, um conjunto, um statu quo, sem criar uma solução sustentável de médio e longo prazo. Isso remete-me aqui também para outra pergunta, que é, olhando para os números e para os valores que se gasta por aluno, e olhando depois para os resultados desses alunos, eu pergunto se vale a pena o investimento. E depois, no limite, em relação à entrada no mercado de trabalho, se os alunos saem preparados para o mercado de trabalho. Pois essa é uma discussão muito interessante. Eu penso que, claramente, as gerações normalmente costumam apontar as gerações seguintes como piores que a geração anterior. Isso é um facto histórico. Nós costumamos sempre dizer, os que vêm atrás de mim estão pior preparados do que eu estava. Eu acho que hoje em dia a preparação, eu não gosto muito de dizer isso, mas acho que a preparação é diferente. Ou seja, as pessoas estão habilitadas para um tipo de conhecimentos e de competências diferentes daquelas que estavam na minha geração ou noutras gerações anteriores à minha. E, portanto, eu penso que da parte dos alunos, há uma capacidade há uma maior curiosidade, há uma maior capacidade de inovação, há uma maior criatividade que lhes é incutida praticamente desde o berço. E, portanto, vivemos na época das novas tecnologias e isso é importante. Eu acho que, de qualquer maneira, há em Portugal, e não só em Portugal, isto é uma crise a nível global, uma crise de identidade desta juventude atualmente, que não sabe para onde é que vai.
Nós vivemos numa sociedade em que maioritariamente os alunos, e é uma coisa que me preocupa extraordinariamente, em que maioritariamente os alunos, quando saem das universidades, e muitas vezes até muito bem preparados, vão para empregos que pouco mais lhes pagam que o salário mínimo nacional. E, portanto, nós temos uma geração que vai engrossando fileiras de ou potenciais, nem diria desempregados, porque nem sequer são ativos, nem sequer nunca entraram no mercado de trabalho, ou são estagiários permanentes, ou são prestadores de serviços ad eterno, com recibos verdes, saltam de recibo verde em recibo verde, e nunca conseguem estabilizar e firmar, e isso coloca uma questão de sustentabilidade até da sociedade familiar, que é uma coisa muito problemática, porque isso implica, mais uma vez, aquilo que estávamos a falar há pouco, que é a questão da natalidade, que é, não há condições para firmar a sociedade familiar que existia noutros tempos atrás. Ou então imigram. Isso também coloca mais uma vez em causa a sustentabilidade da segurança social. Ou então importamos. Eu penso que as universidades, e aqui falando em ensino superior, já estão a fazer muito bem o seu trabalho, e há universidades em Portugal que têm apostado, e tem sido uma aposta muito bem conseguida, na atração de estudantes internacionais. Resta saber se as escolas do ensino básico são, e aqui em conjugação com as autarquias, são ou não são capazes de fazer a mesma coisa. Qual é a capacidade de as autarquias e as escolas se mobilizarem para atraírem mais estudantes? Porque penso que é necessário. De facto, a resolução do problema de natalidade é um problema estratégico, é um problema de longo prazo, não se resolve com medidas de curto prazo. Nós temos um índice sintético de fertilidade de 1,6 filhos por mulher, precisávamos para inverter a atual tendência, de 2 filhos e meio por mulher. As estatísticas do INE, que são absolutamente assustadoras, indicam ou prevêem que para 2060, se não me engano, tínhamos, a continuar com este estado de coisa, uma população de 6 milhões de pessoas. O país não está preparado para pensar em si, penso eu, como tendo apenas uma população de 6 milhões de pessoas, menos 40% do que tem atualmente. Penso que a única solução, e de facto, enquanto o desenvolvimento económico não surgir, enquanto não resolvermos alguns problemas estruturais que temos no mercado de trabalho, como por exemplo a dualidade entre situações de precariedade e situações de ultra-estabilidade como as que são garantidas no mercado de trabalho, não haverá condições para uma maior estabilidade dos contratos e não haverá condições para deixarmos de ter estagiários permanentes. A única solução, e termino já, a única solução de curto prazo que me parece viável é importar. Então fica em menos de um minuto, por favor. Só para voltar à sua pergunta inicial, eu acho que toda a gente já tem consciência que temos que mudar para um sistema de ensino que não seja exclusivamente alicerçado no conhecimento, mas também na aquisição de competências. Penso que muitas universidades já estão a fazer isso. Tem que estar relacionado com as regiões onde nós estamos a formar. Eu acho que todos os indicadores estão a apontar para isso e não faz sentido formar para formar, faz sentido formar para empregar e mais ainda é preciso formar e tentar reter as competências para impedir que elas vão emigrar e beneficiar outras regiões em detrimento do país. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva. A Comissão Executiva está de regresso na próxima segunda-feira. Não perca a entrevista com o embaixador italiano em Portugal. Até lá, bom dia, bom fim de semana.